Então, irmãos, vale a pena ressaltar aqui também o quê? A orientação de um pai e uma mãe, quanto vale? Olha só o que a irmã Suzana falou, que a mãe dela não poderia dar a ela uma orientação espiritual, que nem mesmo a mãe tinha, porque a vida da mãe era como era, né? Bebendo pelos bares, traía o seu esposo. Então, que exemplo a nossa irmã Suzana estava recebendo? Né, irmãos? Olha só a importância de você levar a palavra de Deus, de você orientar. Os jovens, eles sentem essa necessidade de orientação, irmãos, de ensinamento. Por mais que pareça que eles achem chato ouvir aquilo que é certo, é necessário a gente falar, é necessário a gente repetir o ensinamento. Né, gente? Amém? Então a irmã Suzana, ela continua. Ela vai voltar aqui ao passado de novo, e quando ela era criança, e vai falar agora do avô dela. Isso é importante? É importante, Mângela. Para que falar tudo isso? Para você conhecer o passado da pessoa, gente. Muita coisa que nós passamos e sofremos na idade adulta, carregamos, vem do nosso passado, né? Tanto psicologicamente quanto espiritualmente falando. Então é importante sim. Aí a irmã Suzana, ela diz: gente, quando eu morava com a minha avó, o meu avô, ele também mexia com rezas. O meu avô, na época que eu era criança, era vivo e ele mexia com rezas. As pessoas o procuravam para benzimento, para benzer. É uma prática muito comum nos interiores, irmãos católicos, principalmente, né, de maioria católica. As pessoas o procuravam para que ele benzesse elas. E houve uma época, eu não me recordo bem, tá? Porque na época na época que o meu avô faleceu, eu tinha 12 anos de idade, e parece que o meu avô, ele teve uma contenda com um pai de santo. Então, era como se fosse uma briga por território deles dois. O meu avô, ele rezava nas pessoas. E aí, aconteceu que chegou naquele lugar aquele homem na nossa cidade. Ele veio de outro local para morar ali, naquela cidade. E houve como se fosse uma contenda com esse homem. E ali, esse homem jogou uma macumba no meu avô. E o meu avô ficou em cima de uma cama. Ele sofreu muitos anos em cima de uma cama. Se eu não me engano, meus irmãos, foram 6 anos de sofrimento. Eu via meu avô gemendo muito em cima da cama, com muitas dores no corpo. Ele sofria demais com dores no corpo. Então, aquilo acabava comigo. Eu era só uma criança na época. E eu escutava os seus gemidos de dores. Ele não suportava nem andar. Ele ficou muito magrinho em cima de uma cama. Tudo o que ele fazia era na cama. Todas as suas necessidades. Fazia xixi e etc. Tudo na cama. A minha avó, quem cuidava dele, minha avó dava banho e etc. Ele não comia direito, era só aquele mingau de arroz. Minha avó fazia ali aquele mingau de arroz, dava para ele e pronto. Enfim, foi muito sofrimento. Aí, algumas pessoas ali, na época os parentes, falavam que esse pai de santo havia feito uma macumba para ele, para o meu avô, e jogou no mar. Eu não sei explicar bem, porque eu não me recordo. Parece que era para o meu avô ficar nessa situação toda. E ali não tinha mais como fazer nada, porque ninguém ali conhecia Jesus. Não sabia que Jesus Cristo libertava, e por isso, infelizmente, o meu avô chegou a falecer, sem ter o conhecimento de Jesus Cristo. Morreu praticante dessas obras do mal. E da mesma forma, a minha avó também morreu nessas práticas de idolatria e feitiçaria, e sem nenhum entendimento. A minha avó, ela até que tentou procurar o verdadeiro caminho com o passar dos anos. Eu tenho uma prima que é evangélica e tentou levar a minha avó para a Assembleia de Deus, para a igreja. E ficou uns 3 meses, na época, lá no Piauí. Mas a minha avó retrocedeu.
voltou para trás. Que pena, né? Deu para entender, né, irmãos? A prima dela, que era crente da Assembleia de Deus, levou a avó para a Assembleia de Deus e lá a avó ficou só 3 meses. E aí ela diz, ela retrocedeu, voltou atrás. Falou que era católica, nasceu católica e ia falecer católica. É uma frase bem categórica, né? Bem comum dos católicos, alguns. Aí ela continua. Infelizmente, ela saiu daquela igreja evangélica e voltou para o catolicismo e morreu ali nas suas práticas de idolatria. Eu lembro que na parede da casa que a gente morava era repleto de imagens de santos, sabe? Sabe essas imagens que não podem salvar? Pois é. E ela faleceu na sua idolatria. Inclusive a sua roupa para colocar no caixão, para que ela fosse vestida quando estivesse no caixão, foi escolhida por ela. E ela escolheu ser velada com a roupa de Maria, porque a funerária dava isso para as pessoas que tinham seus planos, estava incluso no plano funerário deles. E ela escolheu ser enterrada com a roupa de Maria, da qual ela era devota dessas imagens de escultura da Igreja Católica. E falando um pouco sobre a minha mãe, infelizmente a minha mãe, ela ainda não é liberta. Ela abandonou o catolicismo, mas ela ainda não se entregou a Jesus Cristo. Ela ainda não é convertida, ela ainda bebe muita cerveja, ainda é muito oprimida por demônios. Hoje, eu acredito que hoje ela não trai mais o meu padrasto, até mesmo por conta da idade, né, que chegou. Mas o meu padrasto tem certeza que ela trai ele ainda. E é só Jesus na vida da minha mãe. Então, eu me separei do meu pai, do meu filho, eu me separei do meu filho e resolvi ir viver a minha vida. Eu não era casada com o meu namorado no cartório. Eu só morava junto com ele, vocês se lembram, né? E aí ele foi embora. E depois que ele foi embora, porque eu não aguentei mais o sofrimento, eu fiquei morando, na época, no outro barraco, em um outro lugar. E eu fiquei ali morando naquele barraco sozinha. O meu filho ainda morava comigo. E foi depois de um tempo que ele resolveu morar com a avó, com a mãe do pai dele, com a qual ele mora até hoje. E eu fiquei ali morando sozinha. Meus irmãos, meu namorado, pai do meu filho, já tinha ido embora. E eu estava, então, solteira. E foi aonde eu caí em prostituição. Caí numa prostituição muito grande. Ainda estava sozinha. Eu era muito nova. Eu comecei a navegar, a me afundar nas redes sociais do Facebook. Eu tinha Facebook na época. E eu também passei a ter um conhecimento sobre esses sites, esses aplicativos de relacionamentos. Eu baixei um aplicativo que até hoje existe, que se chama Badoo. E é um aplicativo em que você conhece homens de toda espécie. E homens para todo tipo de relação. Ali, aquele aplicativo é um aplicativo de prostituição. Eu acredito que tem algumas pessoas que se conheceram nesse site e conseguiram casar. E estão juntos até hoje, mas a maioria daquelas pessoas que estão lá estão só à procura de ter intimidade descompromissada, vamos dizer assim. Então, assim, eu procurava pessoas ali, mas na intenção, meus irmãos, de casar, de ser feliz. Eu tinha boas intenções. Então, eu sempre me relacionava com aqueles homens, mas na intenção de acertar. E uma hora eu poder encontrar uma pessoa que me assumisse, que se casasse comigo e me fizesse feliz. Infelizmente, meus irmãos, eu só me prostituí. Conheci muitos homens
O que me atraía muito naqueles homens não era se eles tinham carro, se tinham dinheiro, não. O que me atraía neles era a beleza. Então aquele site, ele exigia que você fizesse um cadastro com seus dados. E tinha uma parte que você tinha que colocar algumas fotos suas para fazer propaganda de você para os homens. E ali eu me cadastrei. E naquele site tinha uma parte que era como se fosse um privadinho, que você coloca umas 3 fotos suas, né, umas fotos sensuais. E aquele homem via e te enviava uma notificação pedindo para entrar no seu privadinho, para ver aquela sua foto sensual. E aí você recebia aquele pedido e você autorizava aquela pessoa a entrar. E ele conseguia entrar naquelas suas fotos privadas. E ali você que escolhia se você queria colocar aquelas fotos suas com roupa, sem roupa, ou com roupas íntimas, enfim. Eu não coloquei nenhuma foto minha sem roupa, mas eu coloquei fotos com peças íntimas. Meus irmãos, pausa para fazer comentário. Muita gente vai se escandalizar, né? Pois é, mas o mundo é assim, o mundo vive assim, milhares de pessoas nesses aplicativos, é isso que acontece. O que a irmã está falando aqui, infelizmente, para algumas pessoas não é nada fora do comum, mas é algo, né, que tem que ser evitado. Aí ela continua. E nesse aplicativo, eu passei por um momento de muita prostituição. Eu conheci alguns homens, eu até conheci pessoalmente. E eu me relacionava com aqueles homens com uma facilidade muito grande. E eu me deitava com aqueles homens só por prazer mesmo. Eu gostava do que fazia, na intenção de conhecê-los. E ali, quem sabe, rolar um relacionamento sério. Um casamento, mas infelizmente eu quebrei muito a minha cara nesse aplicativo. Pausa para outro comentário. Ela está dizendo que conheceu, se eu entendi, né? Não sei se você entendeu a mesma coisa. Ela está dizendo que conhecia aqueles homens, procurava, conhecia e se deitava com eles na intenção de que, daquela maneira, fazendo aquilo, se deitando com eles, eles se apaixonassem por ela e a assumissem e ali atassem com ela um relacionamento sério. Não é assim, né, irmãos? Que a Bíblia diz isso aqui são as coisas fora de ordem. Você tem que conhecer a pessoa e aí depois, né? Esse aqui é o correto, é ensinado assim biblicamente. Depois que vem o noivado, depois que vem o casamento, o casório, depois que vem as núpcias, não adianta colocar o carro na frente dos bois. Se não for na ordem de Deus, não dá certo. Não podemos queimar etapas de jeito nenhum. Cada coisa no seu tempo, no seu momento, né? E aí ela continua. Eu vivia nessa intenção, eu fazia isso de que em algum momento, quem sabe, rolasse um relacionamento sério, um casamento, mas infelizmente eu quebrei muito a minha cara nesse aplicativo. Não consegui encontrar um homem ali nesse negócio. É um aplicativo de prostituição que o próprio Satanás inventou para aquelas pessoas que não são libertas. Esses demônios trevosos, demônios de prostituição, infelizmente, muitas pessoas que não conhecem, não buscam a Deus, estão caindo nessa armadilha, nesse anzol de Satanás. Muitos têm caído nesse aplicativo como um peixinho que cai ali naquele anzol, jogado ali por demônios. E eles são pegos com muita facilidade, infelizmente. Infelizmente, hoje existem vários aplicativos desse tipo. Lá fora, os outros aplicativos que já são próprios para prostituição, só para ganhar dinheiro com o corpo, e o diabo está enganando muita gente com isso. Pois é. Aí ela continua. E como eu estava morando sozinha e já estava muito viciada no mundo, eu ia muito lá para Pinheiros, aqui em São Paulo. Lá tem um lugar que se chama Largo da Batata. Eu ia muito para aquele local.
É uma avenida repleta de bares, repleta de casas noturnas, muitas casas noturnas. Eu não cheguei a vender, propriamente dito assim, o meu corpo, não. Não cheguei a ganhar dinheiro com o meu corpo e graças a Deus eu não cheguei a usar nenhum entorpecente. O meu negócio era só conhecer homens, ter relações íntimas e graças a Deus eu não contraí nenhuma doença nessas práticas. E eu sei que ali o Senhor já estava me guardando. Então eu ia, né, ali para o centro de Pinheiros, para o Largo da Batata, e eu me prostituía. Eu conhecia homens, eu conhecia aqueles homens naqueles bares e eu me atraía, sentia atraída por eles e ficava com aqueles homens. Fora isso, fora os homens que eu conheci no Facebook. Eu era tão escrava, irmãos, eu era tão escrava de Satanás que eu conheci aqueles homens no Facebook e nós fazíamos chamada de vídeo. Eu tinha a minha câmera instalada no computador em casa e eu virava à noite entrando, conversando com vários homens. Homens casados, homens solteiros. Havia homens que moravam longe e eu ficava ali na frente daquela câmera Nossa, tô lendo pela primeira vez aqui, eu vou mudar aqui a palavra, né? Eu ficava ali na frente daquela câmera, me estimulando. Quem tá acompanhando aqui pode ver a palavra que ela colocou aqui, né? Eu ficava na frente da câmera, para aqueles homens. Eu era uma serva de Satanás, meus irmãos. O diabo me usava muito nessa área. Queridos irmãos, olha, o que eu falei sobre que cada testemunho é um testemunho, sabe? Essa é a vida de uma pessoa sem Deus. O diabo faz e acontece, né? Infelizmente é isso. A vida sem Deus é isso. E ela continua. O diabo me usava muito nessa área. Eu conheci aqueles homens ali pelo Facebook e alguns eu conseguia marcar encontros e a gente se conhecia e a gente ia para o motel. E tínhamos relações íntimas, mas era só relação mesmo. Tinha um outro homem também que eu tinha, com quem eu tinha alguns encontros fixos com ele. Pelo menos uma vez na semana. Não era fixo assim todos os dias, mas estávamos quase nos vendo. Estávamos sempre nos vendo. E era só para ter relação mesmo. Eu tinha que me virar, arrumar dinheiro para pagar a passagem, para eu me encontrar com ele, porque era longe, mas eu me esforçava para arrumar esse dinheiro, porque eu queria ter relação com ele. Então eu me desdobrava. Para arrumar aquele dinheiro. Na época, eu não estava trabalhando para eu poder encontrar aquele homem e ter relação com ele. Então, ali, com os outros também que eu conheci no Facebook. Pelo que ela tá falando aqui, não entendi direito, mas acho que ela quer dizer que ela não tinha dinheiro, não trabalhava, não tinha dinheiro para poder se locomover, né? Pegar a condução para ficar se encontrando com aqueles homens. Não era só um, eram muitos. E aí ela diz: meus irmãos, me relacionei com muitos homens pelo Facebook e o diabo me escravizava na prostituição. Era uma prostituição muito grande. Eu era escravizada nas redes sociais, era escrava das redes sociais. E eu tinha uma amiga minha que ela tinha uma irmã e me convidou para ir na casa dessa irmã dela para ir ao churrasco no final de semana. E essa irmã dela era desviada da igreja. Ela era da Assembleia de Deus, desviada da Assembleia de Deus. E ela estava morando com um homem. O homem era divorciado e ela também divorciada. E eles morando ali, juntos. Só que esse casal, meus irmãos, eles eram aquele tipo de casal que, como que eu vou explicar? Que tinham relação com outras pessoas. Tinham um relacionamento aberto. Eles ficavam juntos, mas tinham relações com outras pessoas. Essa mulher, ela se deitava com outras mulheres e o marido dela ficava vendo,
ficava olhando. E o marido dela, às vezes, também participava, só que a esposa dele não deixava ele ter relação juntos. E ter, não vou falar a palavra, né? Tá aqui escrita, se você quiser você leia, tá aqui, ó. Tá? Não deixava ele ter isso, enfim, só deixava ele beijar, mas fazer o principal, vamos dizer assim, não. Agora, ela sim podia ter relação com outros homens e mulheres e ele ficava só olhando. Meu Deus. E ali, meus irmãos, eu envolvida com aquele povo, com aquele casal, eu passei a me deitar com aquele casal. Eu tive relações com aquela mulher. A gente estava deitada na cama deles, estava deitada, eu, ela e o esposo dela. E aí, eu tive relações com ele, com aquela mulher, meus irmãos. E ele estava do lado deitado, só vendo, só observando a gente. E ela conhecia outra mulher que também era, né, uma mulher que gostava de outras mulheres. Como é o nome? Pois é, tá aqui escrito para você ler. Pois é, quiser, leia. Então, essa outra mulher, que essa mulher conhecia, se envolvia com mulheres e se envolvia com homens também. E essa amiga dela, eu não me relacionei intimamente, assim, de ter relação. Eu apenas dei um beijo nela e quase que eu me afundei profundamente nesse negócio, porque ela queria que eu morasse com ela. Ela falava para o marido dela: amor, adota ela para ser nossa, para a gente morar nós três aqui em casa. E eu era cega, meus irmãos. Eu estava com os olhos cheios de escamas de Satanás nos meus olhos, porque o Senhor, ele já estava me guardando, ele já estava com o meu futuro preparado, o meu destino preparado. Então Deus estava me guardando ali, porque de onde o Senhor me tirou, não era para eu estar mais viva. Eu me prostituí com vários homens casados, então eu passei por várias situações que eu estive em perigo, eu poderia ter falecido, eu estava no fundo do abismo do inferno. Agora, eu estou contando aqui para os irmãos só um resumo da minha vida, só um pequeno resumo para o vídeo não ficar muito grande, porque eu vivi muitas coisas ruins, muitas coisas erradas eu vivi. Eu fiquei, irmãos, cheguei a ficar viciada em estar sempre na casa daquela mulher. Sempre havia um churrasco na casa daquela mulher. Sempre havia bebidas. E assim ela me apresentou para um amigo dela, um homem solteiro. E esse homem, ele já havia passado por alguns relacionamentos e ela me apresentou para esse homem. De cara eu gostei dele, me interessei. Ele era um homem que morava com o Senhor. Ele era mecânico, ele tinha uma vida financeira muito boa, mas o que me interessou não foi isso, porque o diabo me atraía pela beleza. E eu comecei a me relacionar com aquele homem. Esse homem já tinha tido relação sexual com essa mulher. E junto com o marido dela, os três. Ele, essa mulher e o marido dela. Misericórdia. Então, assim, ele começou a me chamar para ter relações com ele. E uma amiga. E ele ficava me pedindo para eu me arrumar. Para eu arrumar uma amiga para a gente ter relação íntima. E ele ficava me chamando para ir nessas casas noturnas de fazer swing, né? Casas de swing. E ali eu já estava querendo um casamento. Eu praticava essas coisas, mas no meu coração, no meu íntimo, no meu interior, tudo que eu queria era me casar. Era um homem para cuidar de mim. Então, eu já estava orando a Deus. Eu não era evangélica, não era convertida, não lia a Bíblia, mas eu já orava, dizendo: Senhor, eu quero um marido. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma filha, eu quero ter uma menina. Eu orava a Deus e falava assim: Senhor, me tira dessa vida. Eu quero ter uma filha e eu quero ter um marido. Aleluia. Nossa. E ela continua. Eu me lembro que eu, estando envolvida com esse casal, eles tinham vários contatos de pessoas com quem eles se encontravam para fazer orgias. E eles conheciam um senhor turco e eles marcaram comigo. E a gente foi até este homem, até esse senhor.
E nós fomos para um motel. Um motel e esse motel até que era de luxo. E lá estávamos nós 4. E começamos a beber. E fomos para a piscina. E ali começamos a nos beijar, trocando de casal. Mas aquele turco, ele não queria... tá aqui a palavra, né? Pois é. Ele não queria isso em ninguém. Ele não queria fazer isso em ninguém. Ele era um senhor. Ele era um senhor mais reservado. Gente, calma, tá? É a primeira vez que eu tô lendo aqui, tá bom? Vai sair, vai dar certo. Então, aquele senhor, ele não queria fazer nada com ninguém. Resumindo, tá? Vamos resumir logo. Ele era um senhor mais reservado. Ele não queria ter relação com ninguém. Uma relação completa, igual os casais fazem. Aquele homem, ele tinha muito dinheiro. Ele bancava aquelas pessoas. Ele dava presente para elas. E então nós ficamos ali, naquele motel, tendo relações. E a esposa desse homem, desse senhor, conhecia a esposa daquele homem. Inclusive, ele traía a sua esposa e essa mulher ficou mandando mensagem para essa minha amiga perguntando se ela sabia onde ele estava, porque ela estava rastreando o celular dele. E ele estava mostrando que o celular estava dentro de um motel. E ela falou, eu não sei onde ele está. E ela começou a desconversar falando que não sabia onde ele estava, mas na verdade ele estava com a gente. Então ali nós rapidamente nos arrumamos, entramos no carro e fomos embora. Então assim, esse homem era turco, ele era mais um dos casos daquela mulher que infelizmente eu caí nessa onda. E eu lembro também que um certo dia houve um churrasco na casa dela e ali nós começamos a beber, sabe? E o final vocês já sabem o que acabava acontecendo nessas festas de orgia. E ali ela tinha uma piscina. E a casa dela era uma casa de 3 andares. E no segundo andar da sua casa, assim, na área da frente, tinha uma piscina. Sabe assim, essas piscinas de plástico, bem grande? E essa piscina estava cheia de água. E ali todo mundo já estava bêbado. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Só tinha ficado eu, ela e o marido. E o marido dela. Só nós 3, porque as outras pessoas já tinham ido embora. Então ali a gente ficou em casa, naquela piscina, bêbado. E começamos a ter relações. Naquela piscina. E começamos a nos relacionar a tarde toda. Ficamos até tarde da noite. No perigo de algum vizinho alguém ter visto de longe, porque nós estávamos praticamente a céu aberto, correndo o risco de alguém nos ver, fazendo toda aquela imundície, toda aquela situação. Sabe, olha, infelizmente, meus irmãos, eu conto isso não porque eu quero apresentar um troféu, mas eu conto isso para falar aos irmãos de onde foi que Deus me tirou. Porque Deus me tirou com um braço forte mesmo. Tô vendo, meu Deus. O braço que libertou o povo de Israel do Egito foi o mesmo braço forte que me tirou do mundo. Aleluia. Então eu passei por muitas coisas ruins. Passei por muitas situações nesse mundo de prostituição. Sempre errando, tentando acertar, sabe? Sempre querendo uma chance de conhecer uma pessoa para me relacionar e ser feliz, porque eu nunca fui feliz na vida. Na minha vida sentimental. E depois de ter vivido tantas loucuras nessa vida, com essa amizade, com esse povo, eu terminei com aquele homem. Aquela situação que eu vivia com aquela outra pessoa que ela me apresentou. E vamos parar um pouco por aqui. Porque o vídeo já está longo, né? Primeira parte tem 30 minutos. Segunda parte também 30 minutos. E vamos parar um pouco. Mas, brevemente, a terceira parte vai estar aqui no canal para vocês. E como a nossa irmã conseguiu ser liberta. Para a glória de Deus.